Irmãos e irmãs em Cristo, nessa oportunidade nos reunimos para a realização do Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Com o coração cheio de gratidão, iniciaremos com a leitura do texto do livro Inspiração, de autoria de Francisco Cândido Xavier, que traz por título Antipatia, e nos diz assim: não ouvides que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade de reconciliação, ainda hoje, com os desafetos de ontem. Qual acontece com o tesouro do carinho, amealhado pelo amor, no escrínio do coração, de existência a existência. O espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente, de século a século, conturbando-nos o caminho. Recorda que se o amor nos leva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos em benefício da tua própria felicidade. A aversão quase sempre destaca-se de improviso no ambiente mais íntimo de nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender, assinalando-a no lar ou na vizinhança, em teu ciclo de trabalho ou no santuário de tua fé. Roga ao Senhor através da oração para que as tuas energias se refaçam, de modo que a treva te encontre o sentimento por bênção de luz, exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Aconselha-te com a piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te ensombram a alegria. Eis que surgem a cada hora, na pessoa do familiar que se nos agregou à rede consanguínea, no companheiro de jornada justaposto ao nosso clima, no parente indireto que as circunstâncias nos ofertam ao templo doméstico, no chefe humano chamado a orientar-nos o serviço, no subordinado trazido à cooperação na obra que o Senhor nos pede a realizar. Alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-nos quanto possas, de vez que a antipatia superada é anexada de mais amor ao campo de nossa vida, e mais amor em nossa vida significa mais ampla acessão de nosso próprio espírito no rumo à luz eterna. E assim, amados, com as orientações trazidas por essa rica mensagem, vamos dar início à nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, reunidos nesse momento de estudo e reflexão, elevamos os nossos pensamentos a Ti, pedindo serenidade para compreender os ensinamentos do Cristo. Ajuda-nos a assimilar o verdadeiro sentido da caridade ensinada no Evangelho, a prática do bem silencioso, sincero e desinteressado, que possamos vigiar nossas intenções, purificando-as do orgulho, da vaidade e do desejo de reconhecimento. Ensina-nos a servir com humildade, a amar com discrição e a fazer o bem apenas pelo bem, lembrando que Tu conheces o que vai em nosso íntimo. Que os bons espíritos nos assistam, inspirando-nos à transformação moral e ao crescimento espiritual, e que em nenhum momento demos lugar à antipatia e nem a outros sentimentos inferiores que possam atrapalhar a nossa jornada evolutiva. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Prece em radiação do Centro Espírita Cearense, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12,
Item 13, o duelo. O duelo, como outrora, o que se denominava os juízos de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda rege a sociedade. Que direis, no entanto, se vieis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetido ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda? Entre eles, reconhece-se então a razão naquilo que é melhor sofrer a prova. Qualificarei esses costumes de insensatez. O duelo é a coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassino cometido a sangue frio, com toda premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe, que desfechará para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa, igualmente criminosa, confiando ao caso, mas então isso não é voltar sobre outra forma ao juízo de Deus da Idade Média, e nessa época a culpa era infinitamente menor. A própria dominação de juízo de Deus indica a fé. Ingênua é verdade, mas afinal, fé na justiça de Deus que não podia deixar que o inocente sucumbisse, ao passo que, no duelo, tudo se resume à força brutal, de tal sorte que, não rara, é o ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal esteja no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Boa noite. Hoje nosso evangelho é o capítulo 12, Amai vossos inimigos, o item 13, o duelo. O duelo, esse evangelho tem várias, nesse capítulo sobre o duelo, tem várias comunicações sobre o duelo. Esse duelo que está sendo colocado no evangelho, ele reporta muito aquele duelo, no caso aqui do século XIX, né, onde aquela questão de lavar a honra, né, de vamos combinar um determinado lugar para a gente ver quem é que vai sair vivo, esse duelo assim mais que ficava pensando como é que eu vou matar o meu adversário, como é que vai ser lá, esse duelo de antigamente, mas ele não deixa de ser atual, né? Hoje existe o duelo ainda, né, porque esse duelo hoje, o duelo está dentro dos lares, muitas vezes está dentro dos lares, onde não há entendimento, né? Esse duelo de quem tem mais razão, as confusões, as brigas, né? Irmão contra irmão, pai contra filho, os cônjuges, né? Então a gente vê que esse duelo ele mudou, né? Hoje, apesar desse duelo aqui que ele fala também existir,
Esse duelo que ele fala que você tira a vida do outro, também existe muito. Você não suporta, né, o seu orgulho ferido, aí você quer tirar, como dizer assim, não posso deixar parado. Então no segundo parágrafo diz assim, ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho. Quando, pois, serei substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo deu o exemplo e preceito? Então Jesus veio justamente nos ensinar a amar, a perdoar, a caridade, né? A ser humilde. Né? O Cristo veio trazer o remédio, né? O remédio para nossas mazelas. Então, quando a gente segue os preceitos do Cristo, sempre nós vamos ganhar, porque vai nos tornar pessoas melhores e não vai ter a oportunidade da gente sucumbir ao duelo. Às vezes você, em um momento de orgulho, né, o orgulho grande que você não vai deixar aquilo barato numa discussão, você comete um ato que vai se arrepender da sua vida inteira, sua existência nesse planeta, quando você tira a vida de alguém. Então a gente tem que ter muita paciência. Às vezes tem uma discussão que você não quer ceder por causa do orgulho. Às vezes a gente não quer ceder por causa do nosso orgulho é grande demais, mas tem que respirar, pensar, vale a pena, né? Será que vale a pena fazer isso? É as consequências, né? Então, meus irmãos, reflitamos bem, né? Não mais essa questão do duelo em nossas vidas, né? Que a gente pode ter discussões que é natural, mas nunca chegar a esse ponto. Sempre Jesus tem que falar mais alto em nossos corações, o seu Evangelho. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida desse aprendizado através do Teu Evangelho, que as lições refletidas não se percam na teoria, mas floresçam em atitudes concretas em nossa vida diária. Fortalece-nos para que nossas ações sejam guiadas pelo amor verdadeiro, sem ostentação, sem interesse, sem busca de aplausos, sem disputas desnecessárias, sem desentendimentos. Que possamos sair desse encontro mais conscientes de que o maior valor do bem está na intenção pura do coração. Abençoa-nos, sustenta-nos em nossas fraquezas e conduze-nos pelo caminho da humildade e da caridade. Que a paz do Cristo permaneça conosco, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de jornada, hoje e por todo sempre. Que assim seja.